Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares. O problema da SpaceX diz assim, ó, qual o conjunto solução em R da inequação, ou seja, no conjunto dos reais, qual é a parte do conjunto dos reais que satisfaz isso aqui, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Então a gente vai pegar e colocar os dois lados aqui na mesma base. Então vai ficar 2... Caneta errada. A caneta é muito ruim. 2/3 elevado a... Então, o que a gente faz quando eu tenho uma potência de potência? Eu multiplico os expoentes. Então, x vezes x sobre 2, né? Maior ou igual a 4 nonos. O que é 4 nonos? É 2/3 elevado ao quadrado, que é 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9. Tá? Agora as bases estão iguais. O que a gente faz? Corta as bases e mantém a inequação nos expoentes? Sim, mas invertendo o sinal. Por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Tá? Cuidado, não é porque é fracionário, não. Porque tem base que é fracionária, mas ela é maior do que 1. Então, você não corta e inverte. Quando o número de cima é menor do que o número de baixo, quer dizer que a fração ela é menor do que 1, né? Porque eu já vi uma que estava assim, por exemplo, ó. Raiz de 5 sobre 2. Aí a pessoa corta e inverte... Não, calma aí, mas raiz de 5 é 2,3 ou 20 alguma coisa. Ou seja, o de cima é maior do que o de baixo. Então, isso aqui é maior que 1. Então, você corta as bases e mantém a desigualdade do expoente. Mas essa base aqui, ela está entre 0 e 1. Então, quando eu cortar, eu inverto o sinal dos expoentes. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2 menor ou igual a 2. Tá vendo? Eu tenho que inverter. Tá bom? Essa questão aqui de inverter o sinal do expoente tem várias situações que envolvem ela. Eu vou colocar aqui algumas delas aqui agora. Tá? Uma delas é essa daqui, né? Da exponencial, se a base estiver entre 0 e 1, você corta as bases e inverte a desigualdade do expoente, tá bom? Também a respeito disso aqui, tem, por exemplo, 1 sobre x maior do que 1 sobre y, tá? Então, se eu quero só analisar isso aqui, é o que a gente diz, a gente inverte, né? A gente inverte aqui os valores de cada lado. Então, vai ficar assim, x e y. Só que daí você tem que inverter isso aqui também, ó. Tá? Então, essa é outra coisa. Tá? Que a gente tem que tomar cuidado quando inverte, tá? Agora, coisas que não invertem. Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado sobre 2 menor ou igual a 2. Eu posso multiplicar os dois lados por 2, né? Por exemplo, ó, x ao quadrado sobre 2 vezes 2 dá x ao quadrado. E 2 vezes 2 dá 4. E aí, isso aqui mantém ou inverte? Mantém. Ah, e eu posso dividir por 2, dividir por um número e não inverter? Ó, se o número for positivo, pode. Por exemplo, né? 7x menor do que 14y. Então, vou dividir tudo por 7. Tá? Vai ficar assim, x menor do que 2y. Tá certo? Tá certo. Eu estou dividindo por 7. Agora, multiplicar por um número negativo ou dividir por um número negativo, o que acontece? Inverte. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, menos x menor do que 3. Então, vou multiplicar tudo por menos 1. Tá? Vai ficar assim, ó, x e aqui vai ficar menos 3. E isso aqui, inverte. Tá? É a mesma coisa que eu pegar isso aqui e jogar para o lado de cá, vai ficar menos 3, e pegar esse menos x e jogar para o lado de cá, vai ficar x. Vai ficar x maior do que o menos 3, ó, x maior que o menos 3. Só que, né, colocado, né, vou jogar o menos x para cá, fica mais x, o sinal fica igual, e o 3 que está aqui, jogo para cá, fica menos 3, ó. Viu? X maior que menos 3, ou menos 3 menor que x, a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Entendeu? Então, esses são os cuidados que a gente tem em relação à desigualdade. Tem gente que se atrapalha um pouquinho, mas aqui eu tratei praticamente todos, tá bom? E aqui, o que eu faço aqui agora? Então aí tem gente que vai falar assim, ó, pega isso aqui e joga para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada, certo? Não,
Isso só está certo quando é igualdade. Tá? Quando eu tenho assim, por exemplo, x ao quadrado igual a 4. Daí eu posso dizer que x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, porque é uma igualdade. Mas isso aqui é uma inequação, então eu não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Jogo tudo para um lado e analiso o sinal. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 4 menor ou igual a 0. Então eu tenho que analisar o sinal disso daqui. Isso aqui é uma função, podemos chamar de f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Como é que é o gráfico dessa função aqui? Então, o gráfico dessa função é assim, ó. Tá? Ela é uma concavidade para cima, tá? Então, o x ao quadrado seria aqui assim, ó. Só que essa daqui é menos 4. Então, eu pego essa x ao quadrado e jogo 4 unidades para baixo. 1, 2, 3, 4. Então, ela começaria daqui, né? Tá? Do mesmo formato dessa aqui, só que para lá. Tá bom? Aí vai ficar assim, ó. Ó, para lá. Tá certo? E quais são as raízes dessa daqui agora? É o 2 e o menos 2, ó. Porque 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, tá aqui, é uma raiz, onde o y é 0. Tá? Aqui é o x e aqui é o y. E o menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Então, tá aqui, ó, raiz. E agora a gente vai analisar o sinal disso aqui, ó. Então, isso daqui vai ser positivo quando o x for maior do que 2, porque o gráfico está para cima do eixo x, ó. E quando for menor do que menos 2, porque o gráfico está para cima do eixo x. Mas ele quer que isso daqui seja o quê? Menor ou igual a 0. Então, menor ou igual a 0 é quando isso daqui está para baixo aqui, ó. Então, os valores de x que satisfazem aquilo ali estão entre o menos 2 e 2 e pode incluir o menos 2 e 2. Por quê? Porque também tem o igual a 0. Então, aqui, ó, o 2 e o menos 2. Tá vendo? Inclui tudo. Então, tudo que tiver aqui entre o menos 2 e o 2. Certo? Garantindo isso daqui, eu vou garantir isso aqui. Porque através de operações lógicas e corretas, como essas aqui que eu descrevi aqui para vocês, e essas aqui do lado, né? Tá? Apesar que isso aqui não tá nada a ver com inequação, mas através das descrições que eu fiz aqui, então, para satisfazer isso aqui, eu tenho que satisfazer isso aqui, e daí, então quer dizer que o x tem que estar entre o menos 2 e 2. Então, o conjunto de solução vai ser o quê? Os valores de x pertencentes aos reais, tal que o menos 2 seja menor ou igual a x, que seja menor ou igual a 2. Certo? Claro, também pode ser colocado em forma de conjunto, mas assim está de bom tamanho. Certo? Você ficou com alguma dúvida sobre alguma das coisas que eu coloquei aqui? Por favor, poste nos comentários desse vídeo. Terei o prazer de esclarecer e responder para você. Tá? Toda pergunta, não existe pergunta idiota. Se a pergunta é relacionada ao assunto, sua pergunta não existe. Ah, é uma pergunta muito fraquinha. Não existe pergunta fraquinha. Porque a pergunta, ela diz respeito a quem emite ela, quem faz a pergunta. Então, se a sua dúvida ela é fraquinha ou se parece fraquinha, azar é dos outros. O importante é que para você seja esclarecido, tá bom? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o conhecimento que você está adquirindo e os vídeos e o canal com as pessoas que você conhece, tá bom? Segue a playlist aqui de função exponencial do Milkemate. Vamos que vamos e até a próxima.